turma, tudo bom? O tema da aula de hoje é frações equivalentes. Eu vou começar com um exemplo. Então, vamos supor que Agnes, Betinha e Yuri foram para a pizzaria e cada um comprou uma pizza. Eles compraram exatamente a mesma pizza com o mesmo tamanho. Qual que foi a diferença? A Agnes, ela pegou a pizza dela e dividiu em duas partes. E ela comeu uma parte. Então, a Agnes comeu uma parte das duas que ela dividiu. A Betinha, ela pegou uma pizza que era idêntica da Agnes, só que ela dividiu em 4 partes e comeu 2 dessas partes. Então, ela comeu 2 partes das 4. Então, ela havia dividido em 4 partes e comeu 2. A Agnes dividiu a pizza dela em 2 partes e comeu uma. O Yuri pegou uma pizza que era idêntica da Betinha e da Agnes, só que ele dividiu em 8 partes. Ele dividiu em 8 partes e dessas 8 ele comeu 4. Ele comeu um pedaço, 2 pedaços, 3, 4 pedaços. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer é: quem comeu mais pizza? Agnes, Betinha ou Yuri? Pelo desenho, eu já consigo perceber que os 3 comeram a mesma quantidade, certo? Então, Agnes comeu 1/2, Betinha 2/4 e Yuri 4/8. Por que essas frações são diferentes e elas representam a mesma quantidade que cada um comeu da pizza? Porque eu digo que essas frações são frações equivalentes, certo? Então, a partir da fração meio, eu consigo chegar na fração da Betinha como eu consigo chegar na do Yuri e vice-versa, usando operações de divisão e multiplicação. Então, a partir da pizza da Agnes, que é o meio, se eu fizer vezes 2 em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador, eu chego na fração que a Betinha comeu. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, eu usei a multiplicação por 2 para encontrar a fração equivalente da Betinha. Agora, eu posso pegar a fração que a Agnes comeu, que é o meio, e fazer vezes 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. E aí, eu chego na fração equivalente do que a Betinha, do que o Yuri comeu, 4/8. Posso multiplicar por qualquer número? Pode. Você pode usar qualquer número para encontrar frações equivalentes. São infinitas possibilidades, desde que o número que você utilize para multiplicar o numerador e o denominador seja o mesmo. É a única restrição, certo? Então, você usou o que? As multiplicações para encontrar frações equivalentes, mas vocês poderiam ter usado a divisão também. Então, eu vou partir daqui da pizza do Yuri, 4/8. Se eu pegar o 4/8 e dividir por 2, eu chego em 2/4, que é a fração que a Betinha comeu. Se eu pegar o 4/8 e dividir por 4, eu chego em 1/4. Opa, 1/2, que é a fração que a Agnes comeu. Por isso que eu digo que todas essas 3 frações são frações equivalentes. Então, eu posso usar tanto a multiplicação como a divisão. Vou pegar aqui um outro exemplo, 6/9. Quando eu vejo 6/9, eu posso usar a multiplicação ou a divisão para encontrar frações equivalentes. Por exemplo, o 6 e o 9 é divisível pelo número 3. Então, se eu pegar 6 e dividir por 3, eu tenho 2. Se eu pegar o 9 e dividir por 3, eu tenho 3. Então, 6/9 e 2/3 são frações equivalentes. Eu usei a divisão por 3 para encontrar essa fração equivalente. Mas eu poderia fazer uso da multiplicação. 6/9. Poderia fazer vezes 2. 6 vezes 2, 12. 9 vezes 2, 18.
Então, 12/18 é uma fração equivalente de 6 nonos e de 2 terços, né? Então, eu posso pensar que 2 terços, 6 nonos e 12/18 são frações equivalentes. Eu aprender a utilizar as frações equivalentes vai me ajudar quando eu estiver estudando soma e subtração de frações com denominadores diferentes nas próximas aulas. Qualquer dúvida, a gente conversa na nossa próxima aula. Até mais!